Bem-vindos ao VetinCast, o podcast da veterinária do Brasil, trazendo aqui para vocês grandes profissionais para o aprimoramento técnico, discussão de casos muitas vezes, evolução profissional. E hoje em especial estou aqui com o Black, nosso boxer da família Zonzini, e o grande professor Antônio, que está aqui do meu lado, Antônio Górios, veio bater um papo comigo. Bem-vindo aí, Tonhão. Tudo bom? Tonhão, ele foi um colega de profissão, a gente fez parceria ali na Cruzeiro do Sul, foi um cara que entrou lá dando aula de ortopedia junto comigo, entrou todo assim, né, devagar, não, vamos lá, vamos devagar, mas o cara manja muito de ortopedia, é uma das sumidades hoje em fixador externo circular, como é Lizarov, depois você vai falar um pouco disso pra gente. E hoje o grande tema da nossa discussão vai ser evolução profissional para o ortopedista na medicina veterinária. O professor Antônio veio aqui contar a história dele, além de veterinário, ele também é atleta do rugby nacional, foi campeão brasileiro várias vezes, né? Algumas vezes, né? Então, é isso aí, professor. Vamos lá, conta um pouco aí da sua trajetória, me fala como que você se apaixonou pela medicina veterinária, qual que foi a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Você se formou em que ano? 2003. Ah, então, é a mesma idade. Formamos junto. Eu, você, o Zanoni, tudo igual, né? CMV 17.000. 17.000 e o quê? 047. Pô, você sabe que o meu é 17.136. Do marido da minha sócia é 17.131. E do Zanoni é 17.117 alguma coisa. Eu falei, acho que a gente tava na mesma fila. No dia do CMV a gente não se conhecia, tava na mesma fila. Na mesma fila todo mundo. Mas me fala aí, você fez o NIP, né? Você começou lá... Fiz o NIP. A veterinária apareceu, acho que como todo mundo, né? Você tem caixa. Na minha família é muito médico. Né? Minha irmã é médica, tem uns 2 tios médicos. E aí... Você é o único veterinário? O único veterinário. Aí a gente vai... Você é o caçula? Eu sou caçula. Então sou por caçula, Foi cuidar da cachorrada da família. Fui. Aí fomos... Aquela dúvida, eu gostava sempre de alguma coisa de saúde, eu sabia que ia para esse lado. Putz, aí é muito mal nas questões mais exatas, assim, no colégio. Eu sabia que ia ter dificuldade com isso. E o esporte corria junto, né? Eu entrei no rugby um pouco... Com 11 anos eu já fui apresentado ao esporte. Você já jogava rugby moleque, assim? Eu achei que fosse na época da faculdade que você tinha começado. Não, eu estudei no Colégio Rio Branco e lá tinha um rugby, né? Poucos colégios tinham, o Rio Branco já tinha o rugby. E eu sempre gostei de esporte, tinha uma aptidão, tal, altura. E o rugby é porrada, né? E aí no colégio era meio que lúdico ainda, né? Com essa idade. Sim. Né? Mas aí eu saí do Rio Branco, ainda joguei um pouco de basquete, voltei pro rugby, por causa do meu irmão, começou a jogar. Teu irmão quantos anos tem? Meu irmão 2 anos mais velho. E ele jogava rugby também? Ele começou a jogar, eu já sabia do rugby, e aí, a hora que eu entrei, você faz muita amizade, e aí foi embora. E aí com isso também a veterinária, na hora do vestibular, né, a gente tinha que escolher alguma coisa, eu prestei também medicina. Você que estava em dúvida, medicina ou veterinária? Em dúvida, eu falei, bom, com os dois eu quero. E entrei na veterinária, né, aqui na Unip. Já me foi ofertada uma bolsa da Unip Por causa do rugby? Por causa do rugby. Sim. Na hora que eu falei que entrei, né, aí porque eu falo assim, então você já vai ter uma bolsa aqui de X%. Caramba, você já ganhava dinheiro assim no primeiro ano da faculdade? Eu deixava de pagar. Assim, viu? Deixava de pagar. É mesmo? Uma bolsa de 50%. Assim, mas ajudou pra caramba, ajudou, né? E a Unip na época era integral também, né? A Unip era integral, até hoje é integral. Continua integral. Acho que é uma das únicas particulares que sobraram como integral aí. Mas, foi isso. Eu sempre... Mas você já curtia a parte médica, assim? Porque eu tenho entrevistado um monte de gente aqui e é muito engraçado que cada um, por exemplo, o Ricardo, ele falou pra mim que ele se apaixonou por cirurgia com 13 anos de idade. Que ele auxiliava com uma veterinária. O Zanoni falou que se apaixonou pela pesquisa quando era uma adolescente. Então, eu queria contar uma história bonita, assim. Mas não tem essa. Eu sempre escuto os pessoal falando. Mas o cara assim. Me apaixonei por um cachorro que de casa, não sei o quê. Essa história é bonita, eu escutei. Eu tive. Eu tive minha cachorra, a Bonnie, que me fez pensar, falando, vou fazer veterinária. Mas era um pouco lúdico a veterinária, assim, porque
Sei lá, na época eu queria medicina, mas ao mesmo tempo eu não queria medicina. Porque tem parte da minha família que é médico, igual a sua, assim. Aham. E aí eu fui fazer, minha mãe, coitada, né? Ela sofreu muito comigo, porque eu era um péssimo aluno. Não sei se era um bom aluno Não, também. péssimo. Eu era péssimo, eu reprovei, enfim, eu pegava recuperação todo ano. Péssimo. No ginásio eu fui péssimo. Então eu era um aluno ruim. E chegava na época da recuperação, não sei se era assim também, mas provavelmente sim, já que você falou que você era péssimo. Chegava no período de recuperação, todos os meus amigos saíam de férias. E eu queria ficar aproveitando o colégio, né? Minha mãe fala, pô, por que que você pegou a recuperação? Eu falo, não, mãe, eu tô fazendo jus ao dinheiro que você tá pagando pro colégio, né? Porque é um colégio particular. Puta boa desculpa. Puta boa desculpa. E aí, quando eu tava lá no terceiro ano, realmente assim, eu falava, pô, eu quero o negócio da medicina, mas não quero medicina. E aí, lógico, eu apareci em casa com uma cachorra e a cachorra que me fez me apaixonar. Mas é parecido um pouco pelo que você tá falando aí. Quando eu entrei, assim, eu entrei na veterinária, falei, pô, vamos fazer. Aí, na hora eu falei, pô, acho que eu vou pra Equinos. É porque a gente é grande, né? Eu pensei nisso também. Eu falei, pô, pro interior, assim, meu avô, sempre, a gente quando era moleque sempre ia pra fazenda, assim, né? Sempre ia pro interior, sempre Você gostei. tinha fazenda, não? Família? Tinha, meu avô tinha. Em Pô, Juquiá, Juquitiba. E eu adorava ficar lá. Tipo, pô, minha mãe jogava a gente lá, eu ficava 2 meses ali, feliz Nas da vida, férias, nas né? férias. Então eu falei, pô, acho que eu vou pra Equinos, que daí vou ficar no interior, né? E aí eu fui fazer um estágio na USP lá com o equino, eu vi que eu não entendia nada, meu. Não tinha comunicação com o cavalo, assim, sabe? Você Porque entende cavalo que é linguagem corporal mesmo. é total, assim, e eu achava que era igual um boi, sei lá, sabe? O cavalo tem uma inteligência quase É um um cachorro, assim. é um cachorro misturado com uma borboleta, porque é frágil igual uma borboleta gigante, né? De Exatamente. 500 quilos. Eu fui entender, falei, pô, eu não entendo desse bicho. Eu preciso estar muito perto para sabe, entender o que é o cavalo, para estar. Você viu, foi bom, que eu fiz logo de cara, fiz no primeiro ano esse estágio. Caramba, você já foi no primeiro ano na USP. Primeiro ano, já me esclareceu. Eu fui lá para Pirassununga que fazia um rodízio. Ah, eu Você lembro. ficava Sim. um pouco em equinos, ou depois bovinos, eram 15 dias você fazia um rodízio. E Pirassununga é legal porque tem uma área grande de equinos e tem um ambiente de fazenda mesmo, assim, Tem, né? total. É bonito lá. É. Baita lugar. Eu cheguei a dar aula lá, sabia? Na Não? época do mestrado. É mesmo? Pô, eu adorava. Sempre quando o professor me chamava, eu precisava dar aula aqui na parte de cirurgia. Não, lá é muito legal. Baita campo lindo, né? Lindo. Fora que a cidade, né? Aí me ajudou. Eu voltei e falei, pô, não é isso. E aí, quando eu comecei a frequentar o hospital da Unip, muito pelo professor João Paulo, assim, que foi meu mestre, assim, total, minha inspiração para a cirurgia, eu falei, puta, é isso aqui, cara. Porque a hora que você cai no bloco cirúrgico, né, na sala, Sim. você fala, puta, que legal que é isso aqui, né, cara? Você fica lá o tempo... Você sentiu o futuro ali. Eu falei, porra, é aqui. Sabe, pelo ambiente, assim, você tá lá, o centro cirúrgico ele tem uma conversa que só tem no centro cirúrgico, uma alma ali da coisa, né? Que tanto que acaba a cirurgia meio que... O cheiro, né? Tudo, você começa numa... É verdade. Né? Você fica... Tanto que até hoje, assim, eu não... Às vezes eu fico meio assim, até quem quer aprender cirurgia, às vezes, mas, sabe, fica dentro do centro cirúrgico. Assim. Até hoje, se eu tenho qualquer... Sei lá, você vê quando você ia operar lá, eu quero ver. Tá lá dentro, né? Vai ter uma castração, assim. Quero estar vendo, tá ali só pra estar dentro, aí você bate papo com o anestesista, Sim. fica ali naquele clima. O legal do centro cirúrgico é você ver outras pessoas operando também, né? Outros cirurgiões. Eu curto também. Você sempre aprende, cara. Você sempre aprende. Lógico. Ver a habilidade de outras pessoas, né? Exatamente. Eu acho isso muito legal. E aí você fez a graduação e se identificou com o professor João Paulo, que eu acho que é uma referência, você precisa ter, né? Não, o cara é uma referência até hoje, né? Ele tá lá na Unip até hoje. Até hoje A gente fala sobre cirurgia lá na Unip, não tem como. Até o Brunner. Cara, eles são grudados. Até hoje. E o João, ele tem um perfil que ele não gosta de dar palestra, então poucos... Mas ele gosta de ficar ali, né? Ele gosta de fazer o dele ali. Mas é um cara que tem uma referência muito grande. E aí você se formou lá e ficou, porque você era contratado. Não, fiquei. Na verdade foi assim, eu me formei e aí eu falei, pô, eu sempre fiz estágio, né, desde o segundo ano eu fiz estágio numa clínica que era bem movimentada, assim. E aí no quinto ano meio que já estava contratado. Pela faculdade? Não, pela clínica.
Da clínica. E eu me formei um pouco mais velho, vai 26 anos, assim, né? 25, 26. Você entrou na faculdade direto do colegial ou não? Você fez uma... Você deu uma... Não, eu repeti algumas vezes. O que seria algumas vezes? Cara, 3 vezes eu repeti. Sério mesmo? Né? Bom, o quê? Colegial, ginásio? O que foi? Colegial. Não, ginásio. Ginásio. Eu repeti a sexta série. Quinta série. Você repetiu a quinta? Quinta série. Aí, cara... Você sabe que esses dias eu operei a cachorra da professora de português que me reprovou? Sério? Pô. Eu reprovei de português. Eu era mais novo também, mas eu reprovei a sexta série de português. E eu lembro que foi uma experiência de vida terrível, assim, né? A gente se sente apavorado. Acho que falar em escola, acho que até hoje eu tenho trauma de prova por causa de escola. Não, total. Mas eu tava na unidade 2 aqui, e de repente marcaram uma cirurgia, um cara, não, olha... Pô, minha esposa foi sua professora de português. Eu falei, sério mesmo? Que professora? Falou o nome dela. Eu falei, caramba, é mesmo? E a cachorrinha é dela? Ele falou, e a gente acompanha a sua carreira até hoje. Eu falei, isso que é professora dedicada, né? Ela me acompanhou. Acho que os da quinta série saem correndo se me ver, cara. Mas assim, na época eu era considerado um vagabundo, né? Eu acho que eu devia ter alguma coisa de um TDAH aí, mas demorou pra ter um... Cara, eu vou te falar que meu filho tá fazendo A gente hoje tem muito acesso às informações, né? Diferente do que a gente tinha. E meu filho tá fazendo um teste numa neuropsicóloga, porque a gente tava preocupado com o aprendizado dele, a gente acabou descobrindo que ele tinha uma... Olha que interessante. Ele tinha uma deficiência de compreensão auditiva maior do ouvido esquerdo do que do direito. Então ele ouvia as coisas e ele não processava. E ele teve que fazer um tratamento com fono por causa disso. A hora que eu vi isso aí, eu falei, cara, com certeza eu tinha isso. E muito pior do que ele, então, porque né? Tanta eu devia coisa. Muito. Não, minha mãe nem foi atrás, minha mãe ia atrás da bronca, bicho. Então na época a gente tomava chilenada, aprendia no chinelo. No chinelo, pô. E devia ser algo assim. Porque chega uma hora que arruma, né? Uma hora arruma. Falei, pô, não dá. Eu com 1,90m e com os amigos de 1m. Você abraçava todo mundo pela cabeça, assim, né? Aí eu falei, pô, agora eu preciso mudar, cara. Eu preciso... A maturidade bateu. A maturidade bateu. Aí fui sem problema nenhum. Depois a gente corta isso daí pra... Não, a gente corta, não vai entrar no podcast. Não, porque quem te vê hoje como referência profissional... né? Pô... Mas o legal de trazer as pessoas aqui, assim, todo mundo acha que todo mundo que tá como referência hoje é perfeito, né? Uhum. E a gente tem essa ideia. Pô, o cara chegou lá, o cara sempre foi o gênio da... Não, tem cara que é gênio mesmo. Mas tem cara que soube dar a volta, né? Eu me sinto um cara que soube dar a volta. Porque eu era um péssimo eu acho que tudo a hora que você se encontra... A profissão. O que você gosta, assim. Sim, acho que tá aí o negócio, assim. Porque... E é o que você falou, a hora que você entrou no centro cirúrgico veterinário, que você sentiu aquela aura ali do centro cirúrgico e a presença na do veterinária professor. mesmo, assim, competia muito com o rugby, né? Então, porque sei lá, o rugby eu entrei em 92, com 11 anos, depois eu voltei em 92. Em 94 eu entrei na seleção. Seleção brasileira. E eu fiquei na seleção até 2011. Então, cara, mas você chegou a ganhar dinheiro com o rugby? No final, assim, nos últimos 4 anos, entrou a Bolsa Atleta, alguma coisa. Dinheiro nunca, assim, né? Não, tinha acabava tendo uma ajuda de gasto, vai. Não nada, zero. Hoje o pessoal tá bem melhor. Hoje quem tá na seleção... o esporte evoluiu muito, né? O rugby no Brasil. Evoluiu, né? O Brasil ele tem suas limitações até culturais pro esporte. Sim. Mas hoje melhorou. Para quem tá... Eles estão em tempo integral, né? Tudo. Mas você acreditava no rugby na época? Acreditava, gostava muito, né? Sei lá, eu sou assim. A hora que você tem algum foco, aí eu vou que nem um louco. Então, competiu bastante com a veterinária no começo. A hora que eu entendi, me formei, vi que a cirurgia, aí eu troquei. Aí você falou, dá um tempo no rugby agora e vou pro... eu fiquei mais um pouco. Você insiste, porque você era chamado, né? Você tinha era uma referência, mas aí quando eu entrei mesmo na cirurgia foi de cabeça, aí vai. Então acho que tem que... Quando que você percebeu que foi assim, que você falou, pô, agora eu tô na cirurgia e eu vou? Eu fiz um caminho que eu não aconselho, né? Tanto que qualquer aluno que vem conversar comigo, eu falo, faz residência. Mas a gente tá aqui pra isso. Tem muita gente que chega pra
pra mim, falar assim, pô, mas você fez residência onde? Eu falei, eu não fiz residência. Você também não fez, você Eu não montou fiz. um negócio já. Eu montei um negócio de cara e eu fui aprender a operar nas ONGs. Então, Cara, eu chegava nas ONGs assim e falava assim, que cachorro que tá precisando do quê? Ah, esse aqui fraturou a pata, aqui ele tá com tumor, não sei aonde, aqui ele tá... E assim, para mim foi um aprendizado imenso. Só que eu criei... Porque o que aconteceu pra mim? Eu percebi que se eu não tivesse uma estrutura onde eu pudesse aplicar o que eu queria, eu não ia conseguir crescer. Porque como eu fiz faculdade fora e eu voltei pra São Paulo, chegou em São Paulo, eu não era ninguém aqui. Então até eu começar a fazer um nome, eu falei, cara, eu preciso de uma sala, preciso começar a operar. Então foi sofrido no começo, foi pesado. E as ONGs que me deram essa oportunidade, né, de começar a botar a cara, bater e ver o resultado. mas você tem que ir atrás da ONG, né? Você tem que... Não, e de graça, né? de graça, De graça. sem orientação. Sem orientação nenhuma. E o que eu me referenciava eram em profissionais que eu entendia que eram profissionais bons. Então, por exemplo, eu cheguei aí em clínicas veterinárias e falei, pô, esse cara é bom, esse cara opera pra caramba. E, pelo amor de Deus, a primeira cirurgia, a primeira colocefalectomia, cirurgia ortopédica que eu vi, era uma cliente que era uma shih tzu pequenininha, devia ter 1,5 kg, 2 quilos, e ela teve necrose asséptica, filhotona. Aí eu precisava fazer a colocefalectomia, ou amputação, né, da cabeça e colo femoral. Hoje o pessoal tá falando mais... Você nunca sabe. Você nunca sabe o que você vai falar. Mas aí eu acabei levando numa clínica de um cara, que era um veterinário desses bons. Meu, o cara não usava luva. O cara usava um avental sem luva, operava ketamina e xilazina, com o dedão assim, passava o bisturi. E eu vi o cara operando, ele cortou a cabeça do fêmur com um alicate lá, que era um alicate de material de construção. E eu falei, essa cachorra nunca mais vai voltar a andar na minha vida, né? E o cara era um cara bem sucedido, o cara tava bem de vida, assim, o cara tava muito bem. Aí eu olhei aquilo, comecei a ver a rotina do cara, tal, fui em mais 2, 3 clínicas pra ver, falei, não, dá pra gente ser melhor, né? Falei, não dá pra ser assim. E aí fui fazer um pouco de estágio na medicina, ver como que era o esquema da medicina, porque E você é um pouco autodidata aí, né? Eu vejo sua técnica... Estudando, né? Eu acho que a gente tem... É engraçado, por exemplo, quando eu estava montando minhas aulas na faculdade, eu ia ler o Fosson, né, de novo. Toda vez que eu li o Fosson, eu aprendi alguma coisa nova. Era impressionante, assim, porque você fala, pô, mas cirurgia tem lá na Teresa Fosson, tem na Teresa Fosson. Cara, todo mundo tem o livro e ninguém lê, né? Não sei se você teve essa sensação. Eu tive essa sensação de que, pô, eu tenho o livro aqui, é um manual fantástico de cirurgia. E toda vez que eu lia o mesmo capítulo de novo, eu aprendi uma informação mais. Falei, puta, é isso, olha, tá falando tal coisa. E eu nunca me atentei a isso. Então, eu não sei, porque eu não consegui, na minha vida, eu não consegui me referenciar a um profissional, assim. Eu tive profissionais que eu me referenciei como donos de clínica. Pô, o Francisco lá do Cães e Gatos, o cara da Ponta Porã, que é o Paulo e o Aloysio ali, que era uma referência pra mim. Meu, os caras eram bons, assim, bons porque os caras iam atrás de coisa nova, sabe? Os caras eram... então eu me referenciava a estabelecimentos, mas como cirurgião mesmo, eu acabei ficando meio perdido, assim. Você criou o seu estilo. Eu criei o meu estilo. Eu chamava alguns profissionais, às vezes, no começo, mas igual anestesia. Eu lembro de montar o centro cirúrgico e tal, aí chamava anestesista. Cara, e passava uns perrengues, às vezes eu olhava e falava, não, tá errado, eu preciso aprender anestesia. Eu fui fazer um curso com um cara de Botucatu, o professor de Botucatu de anestesia, fiquei fazendo um curso de quase 1 ano de aprimoramento em anestesia inalatória. Aí eu voltei do curso, falei, não, esses caras que estão fazendo anestesia volante não manjam porra nenhuma de anestesia, eu vou começar a anestesiar. E aí eu chamei de uma estagiária minha, ela, que a Ju é minha sócia hoje, tá 15 anos comigo. E aí eu fui ensinando ela, falou, o cara ensinou assim, ensinou assado. E aí quando ela pegou a mão de anestesia, ela foi fazer a pós em anestesia mesmo, aí mudou. Mas assim, era triste, eu lembro que no começo eu não tive uma referência. Mas você foi e correu atrás, né, pra fazer. Tem que aprimorar. Isso você teve o professor, né, que tava lá. Eu tive até me formar, aí eu perdi, eu fiz o estágio obrigatório em Botucatu. Na época... Era Sheila? Quem que era lá? Tava Sheila, o R1 era o Bruno Minto, né? Eu fiquei na República com eles, me dei super bem.
Eles até falaram, pô, presta aí a residência e tal, que você. Né, o Vai pessoal bem. vê que você gosta, né? Que você não Sim. tem hora pra entrar, nem pra sair. Eu falei, não dá, eu preciso. E pagava R$ 900, acho que naquela época, a Era caro, residência. né? Ah, não, pagava pouco, né? É pouco. Eu falei, puta, cara, eu tô pra me formar, não dá, nem prestei. Mas devia ter feito. Assim, iam passar 2 anos que Que ia aprender muito, né? aprender do mesmo jeito e acelerar a curva de aprendizado. Por outro lado, fui conhecer um monte a realidade das clínicas, que às vezes também falta. Você se formou e já foi fazer volante. Ou não? Como que foi? Eu me formei nessa clínica que eu já fazia estágio, já fui contratado. Fiquei 1 ano. Nessa, um amigo meu que era da mesma sala, ele falou, pô, vamos abrir uma clínica ali na Vila dos Remédios. Sei. Vamos abrir uma clínica que tem lá um movimento grande e tal. Na época era um pet shop só, que só tinha banho e tosa. Então tinha muita, sei lá, já tinha uns 10 anos aquela clínica, aquele pet shop na Vila dos Remédios. Aí fizemos a clínica, muito movimento, muito assim, de castração. Ah, chegou a pegar bem. É absurdo, mas zero experiência de administração, então a gente operava muito e putz, no fim do mês o que aconteceu? Cadê o dinheiro, né? Ia embora, porque os dois com a mesma cabeça. Mas foi bem interessante a parte cirúrgica, assim, a gente ia Pegou mão. operando, ia fazendo, eu fiz uma pós-graduação, que na época era anestesia e cirurgia junto, Você fez aonde? na Unisa, Ah, da Unisa. Era uma pós em É. clínica cirúrgica, né? clínica cirúrgica e anestesia. E anestesiologia. Então a gente fez 6 meses de anestesiologia e depois a gente foi para a clínica cirúrgica. E aí aí fui fazer alguns cursos de ortopedia, não era tão comum ter. Você fez no curso. Juna Eventos também? Fiz o Juna. Eu fiz um monte no Juna Eventos. O professor Guilherme, eu aprendi a operar a coluna com o professor Guilherme. Eu fiz com ele. Cara, eu adorava. Também. Adorava ele. Não, e um jeito simples, né, meu? Vambora. Não, o cara assim. era simples, né? E eu lembro uma vez que eu cheguei pra ele, eu tava tendo filho na época, tava com um filho pequeno. E a gente tava fazendo aula lá naquele lugar do exército, sabe? Sei, eu fiz lá. Então fiz lá. eu devia ter feito aula com você, acho, não é possível. Eu Mas fiz na lá. mesma época, acho que foi no exército, 2006, 2007, foi nessa época, assim. Era de final de semana. Aí eu cheguei pro professor e falei, ô professor, cara, você com mestrado, doutorado, pós-doc, foi pra Alemanha, ele tinha voltado da Alemanha, Sim. tinha feito o curso na Alemanha. Falei, você tá andando com carro popular aí, né? Por que veterinário não ganha dinheiro? Aí ele ficou meio assim, falou, não, mas é que a gente não pode cobrar muito, porque senão o pessoal não faz. Falei, não, professor, tem que mudar isso, porque a gente estuda a vida inteira, cara. Não dá pra ser assim. A gente tá cuidando de vida, né? Não dá pra ser assim. E eu lembro que depois eu ia fazer curso com ele, ele me chamava pra conversar. E aí, Renato, como é que tá a clínica e tal? Eu cheguei a pegar uma parte da turma aí comigo pra clínica fazer cirurgia junto, assim. Foi bem legal, foi uma época de Mas a aprimoramento. gente pegou essa mudança de mentalidade, né? De tutor também. Mudou. A gente viu essa mudança, que até então, poucos a gente conseguiria cobrar bem mesmo, assim, né? Sei lá, igual hoje a gente tem é valorizado, né? Porque é um filho. É um né? filho, Então a gente sabe a responsabilidade, a gente sabe como a gente tem que, né, tá tratando, como que... Eu lembro de ver, assim, como referência, a gente estava falando de referência cirúrgica, na época que eu estava montando o consultório, eu cheguei no Meca, que era do João Guilherme, do Gilfrida, perdão. E aí eu olhei, entrei lá, cara, levei um cachorro que tinha caído era um York, tinha caído da secadora, bateu a cabeça, estava com fratura craniana, fez coma, enfim, e aí acabou vindo pra cá, porque a tutora era amiga dele. Eu lembro de entrar no Meca e falei, cara, é isso que eu quero pra mim. Eu quero isso aqui. Era lindo lá, né? Porra, era lindo. De E o cara metal, operava pra caramba. Até hoje, né? Cara, Opera muito, Mas ele tá meio assim, da parte da cirurgia, faz tempo que eu não vejo ele em congresso, essas coisas assim. Eu acho que se afasta, você viu o Selmy também se afastou um pouco ele fez o curso lá Fez do Ilizarov. Zarov, conversei com ele. Eu acho que chega um momento eles cansa, né? Acho que fala, pô, já entreguei, acho que essa parte de curso, porque não é fácil. Cansativo, final de semana, né? E aí organizar, fazer, acho que mais por isso, ele já tá bem colocado. Acho que ele já tem uma rotina boa, né? Já tem, aí acaba escolhendo, né? Eu sei que os caras estão bem. Assim, o que chega pra mim é que, putz, os caras estão bem, não estão mal. Acho que estão os dois no Veros lá agora.
Ah, é? O Gilfrida também? também. Puta merda, os Então, eu caras sei é isso. Que bom. É. E aí você voltou pra Unip? Aí eu voltei, aí em 2011, aí foi uma decisão mesmo, assim, porque eu tava... o João Paulo me ligou, falou assim, pô, você tem... Abriu uma vaga na Unip em São José. Ah, na Unip, é verdade. Pra trabalhar na rotina do hospital. E aí eu falei, putz, eu vou. A Unip São José é aquela grandona que você tá chegando em São Isso, José, ela tá do lado à esquerdo esquerda. aqui. E, Puta, é enorme ali, né? enorme. Era a única veterinária do Vale, né? Agora já chegaram já mais tem umas mais. 4, 5 já. Caramba. Então eu falei, pô, vambora. Aí eu fui... Aí lá eu fui mesmo fixar a ortopedia, assim. Você tava porque com quantos anos de formado lá? eu já tinha... 2003... até 8 anos de formado. Ah, você já tava maduro, então. 8 anos de formado, já. Cara, já tava maduro. Já tinha rodado bastante a clínica, aí já Sim, tinha sim. saído da clínica que eu tava, porque daí começou a pintar muito volante, eu saí. E essa cirurgia, essa clínica que você tava lá na Vila dos Remédios, o que você fez no final das contas? Vendeu? Eu me desfiliei lá na sociedade, tudo certo com o Fábio, ele ficou, ele manteve, ele me chamava ainda para fazer ortopedia lá. Tá até hoje lá? Ele fechou, agora na pandemia ele fechou. Caramba! Ele foi pro interior, foi pro Paitu, a família inteira. Ele deu não quis ficar na clínica lá e fechou. Mas a clínica durou um bom tempo. Aí a hora que eu entrei lá na Unip, aí sim eu peguei a ortopedia de jeito, assim. Foi quando Aí você eu pegou a fazia rotina. algumas coisas, porque lá tinha muita. Ah, é muito cachorro atropelado, né? E era a única lá do Vale, então um movimento grande lá no hospital. E faculdade é bom pra pegar a mão, né? Não tem jeito. Foi uma residência em ortopedia, tecidos móveis eu já operava bastante. Sim. Mas aí eu fui crescer mesmo, assim, eu comecei lá fazendo. Igual o pessoal que vai trabalhar na Anclivepa aqui em São Paulo, né? No hospital da Anclivepa, que pega a ortopedia. Puta, pega só rojão, né? Só rojão, é ótimo pra isso, né? Porque você tem que ter, eu sofri um pouco com o equipamento, né? Então você queria fazer algumas coisas, e aí a gente ia conseguindo lá, ia fazendo umas consignações. Na Cruzeiro do Sul a gente sofria com equipamento pra caramba. A gente brigava lá, né? Tá tendo... Mas lá, assim, foi... E lá você ficou há quantos anos? Eu fiquei até o ano passado, né? Fiquei 11 anos na Unip, saí... Se aposentou já? Era pra estar, né? Era pra estar aposentando, né? E aí você entrou na Cruzeiro? Entrei na Cruzeiro. E lá no Unip eu não dava aula, né? Você só ficava na rotina. Eu não queria dar aula, assim. Já tinha algumas propostas de dar aula. Mas você chegou a trabalhar na Unip em São Paulo aqui? Trabalhei. Eu fiquei lá em São José até 2011, aí em 2018 eu vim para São Paulo. Da Unip São Paulo. Na Unip São Paulo e fiquei até o ano passado. Que é na Cantareira, não é? O hospital? Onde então, que era na Cantareira, mudou para Anchieta. Um hospital novo, lindo, lá bonito. E aí... fiquei mais desses 4 anos lá. Aí eu fiquei mais perto ali aqui de casa, mas uma hora eu tive que escolher, meu movimento aumentou muito de volante, de tudo. E o movimento de volante tá bom? Tá bom. Vontade de montar clínica? Eu tenho, mas... E aí? Na hora de... eu tenho um sócio lá em São José. Sim, o cara que faz como é? Somavet? Isso, Somavet. Eu acompanho vocês. E a gente ainda não tomou, abriram lá um Cevalho, um cowork ali, que era o anestesista da Unip, o José. O cara montou tipo um hospital cowork. Ele montou bem legal, um centro de estudo também, assim, então é para ter legal. curso, né, e também salas que você aluga e tal. Aí a gente agora pegou um arco que a gente conseguiu lá em São José. Legal. Eu vi aquelas fotos do arco. É do cara lá de Santo, como é que chama? Santa Bárbara, não? O arco era da Cíntia, lá da Montemor, sei lá, Minas. Não, então não é o que eu tô pensando. É uma ex-aluna da Unip que ela tava com o arco lá meio parado. Aí quis vender? Vendeu. O Diogo era da sala dela, falou pro Diogo, você não tem esse arco aqui, tá encostado. E é uma mão na roda, né? Foi a primeira vez que eu usei, é muito bom, cara. Eu tive emprestado uma vez um arco na clínica. É muito bom. A única coisa que me assustava era o barulho, eu fazia... Nossa, eu ficava meio preocupado com a radiação. Você fica lá, você começa a já pensar muita coisa que dá pra fazer. Dá pra fazer um monte de coisa, né? Até Cardiologia. Cateterismo, os caras estão fazendo muito.
Eu acho que é o único ali do Vale. Com arco. É, Tem tomo já no Vale, não? tem. Já tem 2 lá em São José. Ressonância Caramba, não tem. 2 tomos já em São José? Tem 2 tomas. Puta que legal. É um lugar muito bom pra veterinária lá, o Vale. Eu adoro São José, porque eu tenho casa em Caraguatatuba e tenho um sítio em sul de Minas. Então o São José pra mim é o meio do caminho, né? Seria perfeito. Morar em São José pra mim Muito seria bom, perfeito. qualidade de vida lá. Eu gostaria de mudar pra lá. Vamos ver. Tô negociando em casa, uma hora vai. E aí, a esposa? Ela gosta do trabalho dela, Bia. Ela tem amor porque ela faz. Então não sou eu que vou. Não é você que, Vou não é arrancar. você que ganha dinheiro em casa, é ela que manda. Me fala dela aí. Você tem um filhinho pequeno também, toda hora você posta as fotos Qual que é o projeto familiar aí que tá em desenvolvimento? Você casou quando? Como é que foi essa história de amor aí? Que a minha eu já contei que eu entrei na faculdade casado, assim. Cara, com a Patrícia foi bem interessante, cara. Foi em 2013 a gente se conheceu. E eu já com 40 anos, 41, aquela Pô, coisa. em 2013 você já tinha 40 anos, você tá com Eu- quanto? 62 agora? Não, 47. Você tá com 47? É. Caramba. E aí eu falei, putz, eu tinha certeza que eu não ia casar. Falei, meu, Mas você tá bem, cara. 47 você É, tá bem. Tá tô- tingindo o cabelo? O que você tá Não. fazendo? Não, você tá tingindo o Você cabelo. também. Eu preciso tingir, eu ia te perguntar o que você tá usando. Tem um amigo meu que me chama de Moreira. Então, Ele fala, você pinta? Eu falei, não pinto, cara. pô, eu não pedi pro meu primo esses dias, eu falei, cara, o que eu uso? Eu tô ficando grisalho, eu tô parecendo velho, eu me vejo nas fotos assim, eu tô me sentindo aquele tio, sabe? Tio do barco, tio da lancha, tio Não, do mas a careca conversível. chegou. Cara, e meu pai e meu irmão são carecaços. Assim. Ah, tem que ir, eu vou te dar um Eu- médico bom pra calvície, é bom. Não, aqui tá chegando. Não, Tem tem uma que- foto minha que eu joguei, aí você transpira, fica pior. Não, não pode. Hoje mesmo a gente tava falando sobre tirar foto de cima, esquece, não Nossa. tira foto de cima. Olhei e falei, pô, É a pior coisa do mundo. Falei, Mas aí chegou. com 40 anos você pegou uma novinha, quantos anos ela tinha? 10 anos mais nova. Tá certo, tá certo. E aí foi rápido, cara, foi rápido. 6 meses a gente já tava meio que Morando junto? já- Ela não é veterinária, né? Não é, ela trabalha com moda. Aí a gente foi. Puta, foi rápido. Ela já te prendeu? Já, 2 anos acho que a gente casou. Aí o João veio na sequência. Puta, E aí, melhor coisa, sabe, né? Ah, filha é demais, né? E eram coisas que eu achava que eu não ia ter, sabe? Porque É mesmo? eu ia levando, sabe? A vida, assim, é um erro, né? Então, puta, eu tava focado aí na veterinária e tal, não sei o que. Eu falei, meu, vamos ver. Vambora. Nunca tive uma pressão interna, né? Sempre Sua, você nunca da quis, né? família tinha, já. Os caras me viam e falavam, pô, o que será que o cara vai virar? Vai ser sempre solteiro, o que vai acontecer? Mas foi rápido, a Patrícia, ela Patrícia fez o trabalho dela. fez, cara. Eu brinco, em casa quem foi competente foi minha esposa, porque se não fosse por ela, eu acho que a gente não tinha namorado, não. Namorou a faculdade inteira, eu em São Paulo, quer dizer, ela em São Paulo e eu em Londrina. A hora que eu voltei, ela olhou pra mim e falou assim, ó, o meu mercado é São Paulo. Ela como estagiária ganhava 2,5 pau e eu como estagiário pagava pra fazer estágio. Eu falei, não, eu tô fazendo alguma coisa errada na minha vida, eu preciso ficar em São Paulo. E aí também, acabou a faculdade, casamos. Casamos lá 1 ano, 2 anos depois, já tava com o primeiro filho nascido já. Isso te dá uma Pressão. pressão, né? Nossa, eu Uma assim, baita ó, responsabilidade pra mim. muita responsabilidade e É. financeira, inclusive, assim, falar, pô, eu preciso ganhar dinheiro. Exatamente. Porque senão eu não vou ter família, né? Não, é uma história que é assim mesmo, cara. E teu filho tá com quantos anos? Com 4. E aí, o próximo chega quando? Então, aí vamos ver, né? Olha, Vamos levando. eu não cobro, eu teria, porra, 5, 6 filhos. Depois que eu tive esse. Você falou, é fácil. Mas, cara, quem tem que querer é ela, assim, cara, também, Ah, é porque difícil. Pra mulher é não difícil, é fácil, né? cara, ainda mais com a vida que ela tem de trabalho, e ela tá gosta como- do trabalho, É da IFI, né? Que é a empresa. é da FIT. Da FIT. É. Que é uma puta empresa já, né? Ela vai ter empresa, ela tá bem lá, então, putz, E ela fala em filho ou não? Ela Mais fala, e aí, putz, mas ela gosta muito do trabalho também, sabe? Eu tento não ficar enchendo o saco, entendeu? De nada, puta, tocar o melhor jeito. É. Eu sou fácil também, cara. Eu vou te falar hoje, pela minha experiência de vida, assim, se a gente encher pouco o saco da mulher, tá bom. Isso. Enche exatamente. menos o saco, sai da frente, deixa elas irem embora, porque deixa A voar. Patrícia teve paciência comigo, que ela me pegou, meu, e
Falou, você vai crescer na marra aqui. Vambora, né? Vamos ser pai. É. Ah, mas filho é demais, né? Filho é... Eu acho que a ficha cai do filho quando... Porque pelo menos a minha, assim, eu fui muito no... Também, assim, eu me formei e aí já tava meio que namorando. Não tinha como falar, não vou casar, porque, cara, namorei a faculdade inteira, uma pessoa que eu admiro, que eu amo. Aí casamos e na sequência ela já estava preocupada que a chefe não tinha engravidado, e aí ela já engravidou, aí depois, né, eu quero o segundo, eu com 30 anos tinha feito vasectomia. Mas assim, meio no impulso, né? Não, Agora mas os seus estão enormes, você tá falando que eles estavam sozinhos em casa já. Meu filho, se fosse jogador de rugby, ele tava, tão sozinho agora em casa, daqui a pouco eu preciso ir pra casa que eu fico preocupado eles incendiarem a casa. E aí a ideia é... Não entendi. A gente tem que fazer um corte. Fala. Técnico. Eu já descobri o que é aquelas. Acabei de ver, eu acho que esse pontinho aqui é uma aranha. Era isso? Não, mas depois vocês editam. Eu precisava entender o que era, porque tava na tua frente uma manchinha, a gente tava vendo se era refração, o que era, mas era uma aranha. Aqui, ela entrou e ficava assim, não dava pra ver, então ficava tipo um Ficava pontinho, na minha frente, ficava na tua branco. cara, caindo na tua roupa. Cantando. Pra ver que a câmera E aí eu fui, desliguei, religuei, achei que era taça de vinho. Não é uma aranha. Aqui. Que bosta. Beleza, Vambora. Peraí. Como é que eu parei aí? Não, deixei. Tá rolando. Nem cortei, nem fiz o que. Doideira. Pode continuar, viu? Cara, e o pior é que assim, hoje o Antônio tem... Eu tenho o mais velho é Antônio também, seu xará, 14 anos, é grande. Ele tá com 1,80m, deve estar com 1,80m já, 80 Enorme. e pouco. 98 quilos. Caraca, Grandão. Forte. Eu acho que dá trabalho. Se eu for lutar com ele hoje, ele me daria trabalho. Forte. Perna grande, sabe? Aham. E o mais novo tem 12 anos, mas é safo. Como ele é menorzinho, o Pedro é aquele moleque que ele não é o maior da turma. Então ele é o mais inteligência emocional. Entendi. Porque o Antônio ele é o mais forte, então se ele der 2 croques em alguém, ele já dominou o assunto. O Pedro precisa contornar a situação, entendeu? Então o Pedro, você conversa com ele é aquele cara que vai na manha e tal. Ele fala, pô, como você tá bem e tal. Ele vem, arruma a gravata e tal. Sabe aquele cara... Esperto. A hora que você olha, ele já tá esperto do lado, conseguindo o que ele quer. O Pedro é assim. E passa muito rápido. Passa muito vendo. rápido. Tô vendo, Mano. muito legal. Tenta aproveitar o... E essa idade de 4 anos é fantástico. eu acho que a vantagem de ter tido um filho mais velho, cara, que eu aproveito, meu. A maturidade é diferente, né? Eu brinco com a minha gosto. esposa que eu queria ter mais, mas ela fica louca da vida. Ela fica, que mais? Você tá maluco, eu não aguentaria. Mas o ter mais é assim, que hoje eu olho e vejo que tem muitas coisas que hoje eu tenho maturidade de entender, não tinha. Aham. Eu pensava, trabalho. E acabei deixando muita coisa das crianças, assim, lógico que assim, a vontade era aproveitar ao máximo. Mas, cara, eu tive momentos de estresse, assim, em que eu ignorei a família. E hoje eu vejo, eu falo, pô, eu ignorei isso aqui nesse ponto, me arrependo. Mas tudo é um balanço, né? Porque você cresceu muito, você é um baita empresário aí, né? Você tem um... Tem as dores, né? Ninguém... Todo mundo vê a bebida que você toma, mas ninguém vê os tombos, né? Exatamente, você tem que fazer isso. E aí me fala sobre a ortopedia. E cara, eu te conheci, você já era ortopedista, você já estava trabalhando na ortopedia, a gente trocava umas dicas de TPLO, mas você entrou na questão do Ilizarov, que é o fixador externo, da forma como a medicina usa, como onde você vai ter um ganho ósseo, onde você vai pegar casos mais complexos. Me conta um pouco como está essa rotina, porque hoje você é uma referência, você está dando aula, você está dando curso disso. Eu preciso inclusive fazer o curso, eu não me inscrevi ainda, calma. Não, mas esse ano não tá muito fácil. Tá difícil, né? Mas me conta aí, como é que foi a tua história com isso? Por que você chegou nisso, assim? Como que foi isso? Eu fiz meu mestrado no IoT, na Medicina USP, no HC. Na traumatologia. Entrei lá e comecei a ver um pouco da rotina deles, né? Então lá é uma referência, né? O IoT, né? Você pega lá, eles têm só ortopedia, o pessoal da medicina. Então o tempo que eu tinha às vezes para poder dar uma circulada lá, eu ia. Centro cirúrgico. Centro cirúrgico, e via, né?
Eu sempre gostei do Ilizarov, mas nunca sabia usar. Às vezes que eu tentei usar, eu me atrapalhei, não consegui fazer. Falei, putz, mas isso aqui é bom, assim, porque ele não tem nenhum outro método. Que estabilize. Apesar do trambolho que é por fora, mais Sim. minimamente invasivo do que o Ilizarov, porque são fios de 1 milímetro. 1,5, né? É 1,5 no máximo que entra no osso, né? Então não tem um método mais minimamente invasivo, invasivo. né? A beleza do circular é isso, que você estabiliza com pouco dano ao osso, né? Isso, com tensão, né? Você tem o Lizarov lá, ele entendeu o método de tensão e elasticidade, né? Então tem toda a parte fisiológica ali muito interessante, cara, né? Mas fora isso, eu via e falava, putz, isso aí dá pra usar, né? Queria usar isso daí, queria usar. Consegui fazer o curso deles lá, eu era o único veterinário no meio do curso deles. Na ortopedia, eu lembro quando você falou desse curso aqui. Consegui ir e tal, me filtrei ali, pô, eles vieram me questionar se é veterinário, eu falei, sou. Eu falei, pô, você é expulso. Aí o Gaiarsa falou, pô, que legal, tal, não sei o que, né, gostou. Você falou, vim operar uns motoboy aí. Exatamente, eu queria ver, né, eles têm muito, isso é toda hora. Né? Porra, motoboy é o que mais tem, mais né? tem. Os que mais ganham o Lizarov Tíbia, né, estoura. Putz. E aí eu não falei pro Paulo, né, que são 3 médicos, o Code, Kojima, o Paulo, o Reis e o Gaiarsa. Acabou o curso, peguei um pouco de amizade, que eles viram, é muito bom, eles se interessam muito pela veterinária. Assim, a veterinária para eles é uma área de experimento, inclusive. Né? Eles vêm, eles ficam admirados do que a gente está fazendo. Foi o contrário, quando eu entrei lá para fazer o mestrado, eu falei, putz, eu vou ter uma saraivada aqui, né, não sei como vai ser. Mas, putz, pelo contrário. Assim, foi abraçado? Abraçado completamente, aí eles vieram, eu falei com o Paulo, falei, pô, Paulo, vamos fazer um disso na veterinária. Não que não tenha na veterinária o curso, mas eu falei, precisa esse método para veterinária. Quem que faz o curso na veterinária? Tem o Vanderlei, que eu já vi curso dele. O Cássio tinha o curso, não sei se ele... O Cássio agora está no Tennessee, então não sei como está o curso dele. Ele saiu da Flórida? Saiu da Flórida, está no Tennessee. Ele fazia o curso dele também. E deve ter outros, não estou lembrando, mas... Eu sei que são poucas pessoas que tem falam. módulos, né? Encaixam muito em módulos em pós-graduação. E aí não dá para passar em um dia, né? Então, mas os módulos de pós-graduação são aquele módulo assim, isso é um Lizarov. Vamos colocar. Não vai, foi como eu tive. E aí um dia fui assistir, eles colocarem um hexagonal lá, que é um tipo de Lizarov, tem alguns motores, né, uma tecnologia fantástica. E aí eu falei com o Paulo, vamos pôr para veterinária. Ele falou, tá bom, você tem 20 dias para montar o... Eu lembro. Veio falar com o Code. O Code Kojima, ele é uma referência na medicina, assim. O cara é o papa, né? O papa, mas é um militar, né? Assim, é lógico. Japonês, cara. Ele me chamou para... Bravo. Falou, me mostra por que a gente deve fazer isso na veterinária. E Só aí? eu e ele... Foi pior que defender o mestrado. Né? O Paulo tinha me avisado. Falou, você qualificou o curso ali. O Paulo falou, faz uma apresentação que o Code vai perguntar. E a esposa do Code é veterinária, né? Ah, é? É. Mas ela atua? Ela atua. E ela fala que não funciona. Ave Maria. Aí eu Caramba, aí você entrou numa fria, né? Aí entrei com ele, eu fui explicando, dá pra fazer isso. Eu levei um monte de artigo e tal. Aí ele topou, ele falou, tá bom, vamos lá. Passar, mas eu acho que ele topou mais pra desfazer a esposa dele, porque não é possível. É assim, é muito curioso. Ele falou, vamos fazer uns 2, 3 só e para, porque... O que é? Por que eles ficaram famosos, né, na medicina? No curso deles? Que o Code, ele criou uma padronização da montagem. Então, entendi. É o método que eles da USP inventaram. Né? Entendi, como que você monta, como que você põe os fios, qual que é o primeiro fio que você põe, o segundo, o terceiro, para ficar fácil, né? Entendi. Porque senão você se perde. E aí você tem muita manobra que pode fazer do aparelho. Circular. E se você colocar um fio errado, você não consegue mais fazer uma redução. Então é uma técnica mesmo, e o Code que desenvolveu isso aí. Que legal. E aí ele falou, vamos toparam, fiz o primeiro curso, que, foi legal. Onde eu vi foi um sucesso, né? Porque eles conseguiram passar umas limitações, porque a gente não entra com animal cadáver, né? Para não ter nenhum problema ético. Ético. Tem a pessoa da medicina.
Então a gente limita um pouco isso. Mas muito bom, assim. E aí vai ter um outro agora. Vai ter agora fim de agosto. Tá cheio já. Tá, tem bastante procura, assim, só que a gente vai fechar o curso meio que perto, porque esse ano tá um pouco estranho, assim. Esse ano a parte financeira tá esquisita, né? Tá. É um curso que não é barato, né? Sim, não é um curso, sim. mas eu acho que é o último que eles vão participar. Caramba, depois vai ficar só você dando curso? Porque eles têm muito curso, cara. Eles são do KTC lá, eles fazem curso Caramba, para direto. 300 residentes, assim. É outra pegada, Eles né? não têm agenda, cara. Então eles toparam essa, deu uma chorada. E eles falaram, tá bom, vamos fazer mais esse daí. Não, mas depois fica na tua mão. Você vai passar o ficar- bastão pra todo mundo. Já tem bastante proposta, né? De empresa procurando para, sabe, Anclivepa. Mas e aí, você na prática, o que você tem achado da utilização? Então, Que eu vejo que você posta, às vezes, algumas fotos e tal. eu vou fazer até um quarta-feira. É assim, é bucha, só vem bucha pesada. Não, é aquela que não deu certo com nada, te manda pro Lizarov. Dá para usar em qualquer fratura, mas onde eu vou pôr placa, eu vou pôr placa. Né? Sim, Eu vou lógico. fazer isso. Mesmo porque a placa pra gente é um bem-estar junto com o tutor, né? São alguns pontos de falha que eu vejo, assim. A gente não tá ainda com um instrumental bom. É. Né? A Cão Médica ainda não chegou lá. Não é assim. Vou falar bem da Cão Médica aqui. Eu recebi minha caixa de coluna esses dias que eu queria estrangular o Juarez. Falei, não pagam essa porra enquanto você não arrumar esse negócio. A todos, assim, tá desenvolvendo, sabe, difícil, ainda. é Então difícil. isso a gente sofre muito, Sim. comparado com o que a gente vê na medicina. Assim, Aqui né? na medicina os caras têm uma tiragem enorme, né? Se a gente for pensar em números de cirurgias realizadas por dia, comparado com a da veterinária, não tem comparação. Não tem, eles fazem o tempo inteiro, tem tudo que é muita mais concorrência, assim, É, maior concorrência, vários desenvolvimentos. Sim. Tem aparelhos que você monta em 2 minutos. Assim, Não, tem. Hoje o médico ortopedista ele se preocupa muito, o humano, né? Se preocupa quase nada com o implante. Ele tem o que ele precisa. Ele só pede e vai lá, né? O veterinário se preocupa. Cara, a gente tem que se planejar. Amanhã eu tenho uma coluna que eu preciso estabilizar de uma bulldog francês. E eu tava tenso, porque minha caixa de coluna foi pra Indaiatuba lá, foi pra Campinas, com um monte de problema. Puta. E precisava voltar bem, porque amanhã, cara, é uma pessoa que vem de Araraquara pra operar a coluna da cachorra, fez a ressonância no Veritá. E Então, aí... quarta-feira vai vir uma de Salvador. Então, você imagina, você tem que estar com o implante certo. Já tô lá, tá tudo. Já peguei. E a outra coisa é a manutenção A manutenção do fixador. do fixador. Você tem que ter uma manutenção, você tem que ter ali um retorno, porque enquanto ele está rígido, ele funciona perfeitamente. O animal pisa assim dia seguinte. Se diz rígido, é a estrutura dele A estrutura. Enquanto os é anéis apertadinha. os fios estão bem apertados, tem atencionamento. Ele é fantástico. Assim. E chega a soltar, assim? Chega a ficar... Então, aí que está o problema que eu estou tendo. Animais um pouco mais pesados. Animais, quando eu preciso do anel de 100, 120, tá soltando. Então você precisa estar uma manutenção mais em cima. Isso para volante É horrível, né? é horrível. Então, Eu lembro até hoje o dia que você falou pra mim de cirurgia oncológica. Você falou pra mim, porra, a melhor coisa é cirurgia oncológica. O cara vai lá, tira o tumor, ganha o dinheiro dele. E é isso, é a vida. O ortopedista ele tem que ir lá, ele tem que colocar o implante, tirar o implante, cuidar do implante, rever o implante, radiografar o implante, falar com o cliente. daqui 2 anos. Daqui 2 anos dá um problema, o cara uma volta fístula reclamando qualquer. que fistulou a placa da TPLO que você colocou. Você nem lembra qual chave que você usou, porque era na época de 2 anos atrás ninguém tinha. Isso tem que estar na hora da gente passar um valor, né? Porra, lógico. Isso tem que ser lógico. conversado, porque. Sim, mas hoje na rua tem cara fazendo TPLO a R$800. Mas ele vai ter uma história infeliz aí. Vai, em algum momento ele vai cair, Vai. porque é triste. Não tem lucro, não tem nada. E vai ter dor de cabeça. Mas Muita. assim, o aparelho é fantástico, assim, é legal. A curva de aprendizado é É imensa. longa, né? Eu ainda tô. Apesar de estar fazendo bastante, tô longe. Você usa muito em tíbia. muito Radiuna. Tibia, Radiuna. Assim, amanhã, quarta eu vou fazer uma Radiuna, uma não união, do Papillon, então a gente vai estudar aí um enxerto. Putz. Vamos até usar. Depois eu quero conversar com você por fora aqui. Por fora, tava. Vamos usar ver se tira o enxerto pelo piezo.
Pelo piezo? Legal, legal. Daí, Mas você tem o piezo? Tem, o Bruno tem. Pô, legal. Não, então, se tem, tá ótimo. E aí eu falei, pô, quem manja de... Não, os caras fazem enxerto com mesentério, né? Com epiplon. Sim, isso que é muito legal. Eu fiz uma vez, mas eu não fiz por dentro. Eu tirei um fragmento, segmento, coloquei em cima e gostei, viu, cara? Achei que ficou muito bom. Então amanhã a gente vai usar tudo que é recurso, cara. Assim, porque não tem jeito. Você tá tem perdendo uma falha de quase uns 3 centímetros. E por transporte ósseo é difícil, porque teria que puxar um osso distal. Saudável, né? E a menina quase não tem medula, um osso já bem castigado. Um cachorrinho tão pequenininho, né? Então acho que o transporte medular vai ter que ser por enxerto. E aí você enxerta o quê? Você vai tirar como? Tíbia? Fíbula? Então, a fíbula acho que não dá, a gente pensou na fíbula, acho que vai ser no ilho mesmo, a gente vai tirar com o piezo. Vai tirar uma fatia do ilho. Vai recortar o fragmento que a gente vai medir na hora. Se tirar do meio do ilho, eu acho que deve dar, hein? Legal, pô, caso bacana, a gente conversa assim, bacana. Então aí vamos ainda pegar um pouquinho, moer um pouquinho de enxerto. Essas horas tem que tentar de tudo, né? De tudo. Depois posta as fotos lá, marca o podcast pro pessoal saber, o pessoal vai ver. Mas, putz, é interessante, assim. E aí você acaba lidando com bucha agora, né, meu? Eu não sei onde eu me meti, assim, mas... mas não adianta, conforme a gente vai ficando velho, o cabelo branco que a gente tem, ele está relacionado ao número de problemas, de casos complexos que a gente recebe. Porque hoje na minha rotina do dia a dia, cara, é só rojão. E só tudo, né? Como eu opero... Porque eu não faço só ortopedia. E acaba que a ortopedia na minha vida, ela caiu como um anexo. Porque eu queria coluna. Eu sempre amei coluna, assim, sempre gostei muito. Aí eu falei, pô, eu preciso... Todo mundo que fala de coluna passa pela ortopedia. Aí eu tive que passar pela ortopedia para conhecer a ortopedia, para chegar em coluna. E a hora que eu cheguei na neurocirurgia mesmo, principalmente da parte central, craniana, pescoço, cervical, alta, assim, que eu adoro essa região. E aí a ortopedia, porque, pô, o cara é ortopedia, vai fazer TPLO, tem que fazer TPLO. Mas se eu falar pra você que eu prefiro fazer 3 colunas no lugar de uma TPLO, eu prefiro. Passo a TPLO pra alguém e faço 3 colunas. Tanto que meu sonho é comprar uma ressonância magnética só pra mim, só pra ter casa de coluna o dia inteiro. Deve ser uma delícia, né? Deve. Mas, por exemplo, fixador externo, eu tava até pensando, eu falei, cara, eu vou fazer o... Aí eu fiquei pensando na vida, eu falei, quer saber? Cara, quem tem que fazer fixador externo é o Tonhão, não sou eu. Se tiver casa, eu tenho que chamar o cara, porque... Eu gosto do planejamento, de pôr... Então, eu acho que essa é a pegada minha atual hoje. Tem muita gente que me pergunta, pô, mas você não vai fazer tudo? Eu falei, não quero. A minha ideia hoje é pegar os casos que eu suporto, e aqueles casos que estão além, eu tenho que chamar colega para fazer. Então, eu acho que é o caminho, assim. Eu acho que vai evoluir igual a medicina. Vai ser um especialista em joelho. A gente vai chegar nisso. Vai. Acho que ainda, sei lá, por um motivo financeiro, você acaba pegando outra coisa, mas... Não tem jeito, você tem que fazer. Eu faço castração até hoje. O pessoal me procura para fazer. Você já viu fazendo a lateral lá? Na faculdade eu tava fazendo. E até hoje, eu não vou fazer, eu tô lá. Cliente pede, pago o preço que eu cobro. Cara, sua clínica precisa girar. Precisa girar. Só que aos poucos é uma curva de saída também. Eu não consigo sair rápido. Eu vejo muita gente que trabalha só com um assunto. Eu invejo até. Eu falo, puta, olha que legal. Mas não tem jeito, assim. Eu não consegui. Eu tô aprendendo o processo, mas não consegui ainda. Você já tá fazendo só praticamente ortopedia, né? Volante é praticamente só. Fica uma alegria quando eu vou fazer alguma castração. Eu fui treinar, uma coisa que eu tenho que tomar cuidado para não perder o foco, assim. Eu fui treinar vídeo. Fazer... Puta, é muito legal, cara. Eu curto vídeo. É muito legal. O Kozu me chamou para fazer, a gente fez várias castrações de vídeo. Cara, eu acho que é um caminho, muito interessante, assim. A gente castrou 2 gatas, meio que pra... Quem que fez com você? O Bruno mesmo. Ele tem Pimenta, ele tem, cara. É o cara que... Ele fez o curso, ele me chamou Curtiu. Pra fazer o Nizarov, eu fiz pra ele. Aí me apresentou a clínica, eu vi que tinha vídeo lá, falei, você faz, eu faço. Legal. E faz pra ele, assim, aí eu falei, vamos fazer. Cara, fiz 2 gostoso, gatinhos, né? muito legal, cara. Mas é uma curva de aprendizado. Você tem que aprender muito, assim, cara. Qualquer rosquinho que tem, você não pode perder a calma, você tem que manter. Vai na manha. Eu fiz algumas com
Acho que fiz umas 10 mais ou menos. A gente chegou a fazer particular algumas, mas experimental acho que foram umas 10, com gato, assim. E foi muito legal porque o japonês lá, ele nunca tinha usado bisturi elétrico como eu uso, para coagular. Ele usava clips, usava grampo e tal. E eu fui no bisturi Aliás, você elétrico. é o Jedi, né? É o Jedi, chegava do lá bisturi. queimando. Chegava lá com a bipolar e caramba, pô, e é muito legal. O duro é colocar na rotina, né? Porque isso tem um custo. Tem, você colocar uma castração, Ah, uma gata, às vezes foi pra gente treinar, né? treinar mesmo, né? Ah. A gente não cobrou nada. Acho que o grande objetivo é chegar, fazer uma vesícula biliar, fazer uma... E agora o pessoal tá fazendo muita ovariec, né? Só, né? É uma coisa nova assim pra gente, né? Apesar da técnica existir há muito tempo. Eu vi muito Isso- variectomia com o pessoal da USP, por incrível que pareça. Lá na reprodução da USP tinha a professora Camila. Ela tinha um grupo de estudos lá em reprodução e a gente chegou a fazer umas ovariectomias e ela me apresentou vários trabalhos. Mas não sei, assim, eu acho que você pode ser contestado no futuro com o tutor, né? Porque em tese, você tirou os 2 ovários e você castrou. Que a castração Sim. é retirada das gônadas, É. né? Mas sei lá, eu ficava com medo um pouco de fazer uma Até ovariec. hoje eu tenho. A gente fez esse por vídeo eu vi um porquê, né? Porque você. É muito mais simples, É, né? rapidinho você vai. Mas é algo. Tem, né, fundação com trabalho, tem que funciona, que depois o Sim, útero sim. acaba Ele acaba evoluindo, né? evoluindo, mas a gente nunca Não, o optou duro, por isso. o que eu senti de dificuldade foi colocar isso numa rotina por uma questão de valores, assim. Mas com certeza, a castração, como acho que dentre os procedimentos cirúrgicos, é o que mais vai trazer treinamento, É, né? Mas acabou que a gente parou de fazer porque o proprietário não aceitava o custo. Hoje tem cara que castra R$500. Eu perdi cirurgia assim porque eu cobro, sei lá, 1.500, o cara cobrava 500. Ah, não, mas lá cobra 500, eu vou lá. Beleza, né? Vai lá. Mas eu acho que o futuro da cirurgia ainda tá em videocirurgia. A gente não vai fugir disso. A gente não vai sair eu disso. digo, fala, vai atrás de vídeo. Na ortopedia virou muito articular. 100% articular, né? Deformidade. Agora tá muito, O pessoal tá operando muita deformidade. é bem interessante também, deformidade. Você tem feito bastante também, né? Tenho, A impressora Tenho feito. 3D tá rodando um Tá. monte de peça. comprei. Puta, muito inspirado pelo Gaiar, sabe, o médico. né, Sei, que sei. Ele tem pegou- também uma? Ele me ensinou, ele falou assim, eu fui lá, comecei a ver, ele é um gênio, cara, esse cara. Que legal. Você pega ele entendendo o circular, assim, ele sabe, porque tem muita peça, ele sabe tudo, as 1000 maneiras de montar. Olha só. E ele fez todas as peças em 3D para fazer o livro da medicina, né? Que legal. E aí eu falei, pô, como você fez isso? Ele me apresentou o Mesh Mixer lá pra gente trabalhar A impressora. 3D. Aí disso a gente foi pra impressora ficar fácil, porque você sabe filtrar. Comecei a imprimir em casa, Tá fazendo impressão em casa hoje. faço em casa. Eu tenho 2 casos que eu queria ter te passado, até agora não fizeram a toma. São duas tíbias ruins, 2 fraturas faço. antigas. Eu vou te passar. Eu vou fazendo, eu não Pra gente uso como fazer. negócio, assim. Não, você faço usa como pra mim. aprimoramento próprio, né? Vou pondo, o que aparece eu vou limpando. Planejamento. Em vez de você comprar um tablet, você compra uma impressora 3D para daí você traz, já imprime. Você faz em casa, você faz em casa, é só aprender o passo a passo. Eu já tenho umas 5 pessoas que já parei para ensinar, acho que daria até um curso isso daí. Eu acho que devia dar mesmo, porque no final das contas, hoje, na ortopedia, as clínicas, por exemplo, vão ter que ter uma impressora 3D. E é muito, você limpar a imagem também é muito fácil, assim, você pegar, É mesmo. Você colocar e visualizar o que você vai fazer. Assim, Por que com a ressonância a gente não consegue imprimir 3D? É o software? Talvez não gere um arquivo STL lá, que é o que a gente reconstrói em 3D, e talvez seja isso. Precisaram entender isso, porque eu peço muita ressonância. E às vezes eu já pedi ressonância, por exemplo, cervical, para fazer aquelas instabilidades, né, cervicais. E aí eu queria fazer uma impressão 3D para planejar o tamanho do parafuso e tal, certinho, mas não imprime. Eu não sei porque que ainda quais. Não imprime. Porque você não consegue remontar em 3D, né? Você consegue. Cara, eu acho que não. A ressonância não, mas deve ser alguma questão de software mesmo. Eu acho. É que na medicina é muita tomo, né? Qualquer coisa vai pra tomo, o osso vai pra tomo, É a fratura rápido, é tomo, é rápido, o cara entra lá, faz a imagem, rapidinho o cara já tem. E a impressora você tá usando, então. Pô, uma hora você podia vir falar só de impressora, vai ser legal. Não, dá pra fazer alguma coisa.
E assim, é gostar um pouco de mexer, você vai Fuçar um pouquinho. fuçar, não é difícil, cara. Você consegue, vai trocando arquivo. Você pega um arquivo, troca, vai para até chegar em OBJ, que é para você ter Tem uns caras que vão fazendo. Tem um software que você vai fotografando assim o negócio, e daí ele monta uma imagem 3D. Acho que os dentistas estão usando, é um scanner. Tem E aí também, dessa imagem isso. 3D vai para impressora e Tem. imprime. O que está mais na ponta agora é a realidade aumentada. Eu já tive uma reunião com o cara do HC, que ele mexe com isso daí, que se você consegue com óculos de Caramba. 3D, você olhar o animal, né, a pessoa seria no caso, na mesa, Sim. e você vê a tomografia em cima na imagem. Então você vê a pessoa com a tomografia colocada em cima Caramba. dela, Pelo óculos. pelo óculos. Óculos Olha que legal. de realidade aumentada. O cara tá lá na mesa olhando, É. vendo a imagem tomográfica. Na hora assim, você tem a coluna, então você também vê a tomo. Então você sabe mais ou menos onde você está, você pode ser guiado. Aquilo Em ali, vez de colocar. usar o fluoroscópio, os caras estão usando uma. Pode ser, mas eu acho que ainda tem alguns delays, assim, você vê, mas eles estão Caramba, investindo nisso. Que legal. investindo e ajuda muito também eles na parte acadêmica. Então você pega um bloco, você escaneia um código, né, um desenho, pode ser qualquer um, então você põe num cubo. Você... E com óculos, a hora que você olha o cubo com como se fosse um QR Code, Você... aquilo vira uma peça anatômica. 3D. 3D. Virtual. Virtual, então você vai girando, você vai vendo Puta, que legal. toda a musculatura, aí você corta pro nervo. Então, Você vai fazendo toda uma dissecação virtual 3D. cada um com seu óculos e com a sua peça, Caramba. então você vê aquilo em 3D pelo óculos, né? Que Porque demais. Você pode ver pelo celular é fácil. Chama realidade aumentada. Realidade aumentada. São algumas. O programa é pesado. Puta, eu coloquei no meu mas- computador. Não rodou. Não, rodou, mas depois eu fui fazer uma aula. Não rodava mais abria nada. Tipo, então, que é o Blender, né? Que Sim. é muito pesado. Então você tem que ter Uma baita máquina, né? Mas você consegue chegar, assim, você vai. Eu vou fuçando legal. isso aí. Aí você consegue pelo seu celular, você já vai. Se você programa de ser essa taça, você mira na taça, ela vira um crânio, sei lá. Uma Entendi. Sabe, Ela né? vira. Ela traz a imagem que seria referente coisa. àquilo. Ela põe aquilo como. Que é a Caramba, realidade que pelo legal. celular. E se você tem um óculos, né? Então são coisas meio caras, mas vai ter uma evolução. Daqui a pouco vai tendo concorrentes, vai vindo outros óculos mais baratos. A China, né? A China entrou pesado. A China entrar em jogo, a gente vai ter mais facilidade. Para acadêmico é muito legal. e Para pro- acadêmico, acho que pro ensino, né? O ensino vai ter que ter isso. e pra Porque na cirurgia- nossa época a gente aprendia em cadáver. Hoje em dia não tem mais como. O pessoal não tem como. Cirurgia já faz guiado, né? Você tem uns guias que você coloca junta com a tomba, você vê na televisão onde você tá, pra você, sei lá, fazer uma cirurgia você que faz de crânio. Gosto, é. Você consegue saber onde você tá, né? Você vai vendo na tela. É, mas fazer. o cara tem que ter um fluoroscópio dentro ou não? Vai direto pela imagem tomográfica. Eu acho que. Eu não sei, agora você me pegou. Eu acho que não precisa do fluoroscópio. Vai direto pela tomo. Quando eu fui ver uma prótese de quadril, Sei. fui no ASE, conheci um médico isso antes de entrar na medicina, no mestrado, e ele usou. Então ele coloca alguns eletrodos, né? Sim. Eu esqueci o nome como fala, são umas 3 pontas, assim, que ele fixa como se fosse um pino, e aquilo bate, vira um videogame, então vai para a tela. Ah, ele põe as referências Põe a dele. referência, então ele vai. Lá tem um receptor, tipo aquele Wii, sabe? Sei. Então ele vai lendo onde está o posicionamento para ele colocar, para ele fixar A prótese. a prótese, para ver se ele está no ângulo correto. É Então, um scanner, então. Deve ser tipo um scanner. vai lendo, você tem que saber fixar os pontos de Certinho. leitura no trocante, sei lá onde eles põem. E aí o aparelho lê, e aí tem que ter aquela angulação para colocar. Sim, que é um haste grande femoral. problema da prótese de quadril hoje na veterinária. É, isso, então são os vai ângulos. dando sinais verdes, assim, ó. Tipo. Chegou no ângulo. Em abdução tá ok. Em flexão que tá legal. ok. Agora pode martelar. Pô. Acerta a Cara, prótese. Então isso aí é. Cara, aí não adianta, né? Hoje, eu vendo você falando aí, o futuro tá na tecnologia, né? Tá.
Ainda mais pra gente, cara. Não, a gente vai ter que entrar na tecnologia pesada, assim. Pra gente é um investimento que dá retorno. Não, vai ter que ser tecnológico. Tranquilo. Pra ortopedia, robô, né? Que eles fazem tudo muito Não, robô. eu tava vendo Da Vinci operando. Meu primo tava lá na Beneficência Portuguesa com o Da Vinci. Eu cheguei a... Cara, ele mostrou os vídeos, é impressionante. É impressionante. O cara faz ali. O cara no Japão pode estar te operando aqui. Te operando aqui. É fantástico isso, né? A recuperação de quem faz com robô é mais rápido, próstata, né? Com robô é ridículo. Os caras fazem tudo com vídeo. Na ortopedia tá igual, você vê E não lá. tem jeito, a gente vai chegar na veterinária assim também. O mercado veterinário vai atingir isso. A gente tem que estar, na verdade, na ponta disso, né? Ser visionário e arriscar, esperar um pouco, porque no início o tutor não vai entender, talvez. Não, imagina, eu lembro quando eu coloquei o ventilador eletrônico para trabalhar no centro cirúrgico, que era uma coisa assim que a gente nem falava em ventilação eletrônica. Cara, ninguém entendia, mas para mim era demais, né? Sim. Eu sou uma das pessoas que, se eu tiver condições financeiras de investir, e um dos dilemas hoje, assim, será que eu vou para uma ressonância ou vou para uma tomo? Porque são dois caminhos diferentes que você tem que ser. O ideal seria ter as duas, né? As duas, mas é 1,5 milhão cada uma, se a gente for colocar na média, assim, cara, Acho que você ia se divertir mais com a ressonância, que você gosta de ficar vendo. eu gosto de ver neuroimagem. Né? Entender ali a inflamação do nervo. Hipersinal. Por exemplo, eu preciso te mandar uma imagem de uma laminectomia caldequina e o gânglio da raiz nervosa inflamado, assim, e o vídeo, a câmera que a gente tem pegando o vídeo, o gânglio subindo, assim, parece um feijãozinho inflamado, assim. Cara, tá linda a imagem. Você tem muito banco de imagem. A hora que você soltar isso aí... Vai ficar legal, vai ficar bom. Bom, cara, eu vou ter que te chamar outras vezes, não tem jeito, a gente tem muita coisa para conversar. O podcast, ele é uma ferramenta, eu acho que para trazer para essa molecada nova. Acabei até esquecendo o que tava... Então, mas a ideia é essa, a ideia é esquecer. A ideia é a gente ficar batendo papo. Mas o podcast, a ideia aqui é a gente trazer uma referência de mercado para essa molecada, né? Por que eu comecei a fazer esse projeto? E você como professor tá aqui, o Zanoni. A maioria das pessoas que me procuram hoje, elas querem saber o caminho, né? Por onde eu vou? Por onde eu começo? Então. E todo mundo acha que a coisa é fácil, é simples. Sim. Ah, não, eu quero ser igual a você, então eu quero chegar em 2 anos, 1 ano e meio, eu quero chegar lá. Cara, não é simples. Cara, eu vou alongar um pouquinho. Vamos lá. Eu tava refletindo sobre isso, né? Tem vinho ainda Porque aqui. a gente acaba... E não é vinho quente de festa junina, não. É vinho bom, hein? Não, vinho ótimo. A gente acaba refletindo, falando, né, quando a gente junta os professores, né? Fala, tá muito fácil, né? A faculdade, no nosso tempo, era... Cara, eu acho que hoje tá mais difícil para eles. Por quê? Porque a faculdade tá mais fácil, entendeu? Então... Eu acho que tem essa. Mas conclui. Então, minha teoria, não sei se eu estou certo. Como a faculdade tá mais fácil, por muitas questões, não vou entrar... A exigência, né, da faculdade. Então, eles não vão, como a gente diz no esporte, treino duro é jogo fácil. Sim. Então, eles não estão se preparando. Eles não estão treinando duro, né? Eles talvez não estão percebendo que essa maior facilidade que eles estão tendo agora, por questões políticas até na faculdade, vai ser ruim, entendeu? E já está sendo, né? Já tá... e tem que ser uma consciência deles. Porque a gente não pode mudar o jogo, tentar ser mais exigente e tal, mas a gente vai barrar em alguma coisa. E eles não vão estar preparados, eu não sei se é isso também. Um dia desse eu parei a aula para conversar sobre isso, que está causando esses burnout, essas coisas, porque não estão entendendo o que vai vir pela frente, porque eles saem de 0 a 100, desde o ginásio. Já começa lá atrás, né? Não, o ginásio não tem, é fundamental hoje. Fundamental. É que seu filho não chegou no fundamental, ainda daqui a pouco ele chega. Sendo fácil, Sim. E a hora que virar o jogo da profissão, tá mais difícil, porque a exigência tá enorme. Então, o que eu estou entendendo hoje é assim, eles já vão sair num mercado segmentado. Isso. Quando a gente se formou, você tinha uma cobrança de ser um veterinário completo, né? Você tinha que entender um pouco de grandes, um pouco de pequenas, um pouco de tudo. Hoje não, hoje o cara no 2º ano ele já sabe o que ele quer. E é o que você falou, a gente não vai mudar o jogo.
A faculdade vai ser assim, ponto. O que É, o cara você vai ter tenta que avisar. saber é o aprimoramento. Onde ele vai se aprimorar? Como que ele vai se aprimorar e com quem ele vai se aprimorar. Então Porque, acho que fica dependendo do cara, assim, ele. Porque sempre tem a pessoa que tem o íntimo dele de ser competitivo, ou Sim. estudar, ou ele tem talento. Mas o mediano que está saindo hoje, na nossa época a gente forçadamente tinha que sair bem, porque era difícil a faculdade, né? A gente não Não, ia senão passar. você bombava, né? A Unip era difícil. Eu fiz a Estadual de Londrina, era pesado também. É difícil, cara. 3 DP repetia. Não tem Então, essa eu coisa de lembro carregar. quando eu mostrei o meu histórico escolar pro meu irmão. Eu era o pior aluno da família, né? Sempre fui. Aí quando eu mostrei meu histórico escolar pro meu pai, que eu fechei com média 8,5, assim, era uma média boa. Aí meu pai olhou e falou, não, você falsificou esse negócio aqui. Aí meu irmão e meio falou, duvido que você passou a faculdade inteira sem pegar uma DP. Eu falei, não, eu peguei umas DPs, mas eu não fui tão. Peguei DP em bovinocultura, que o professor era um desgraçado, que não corrigia as provas direito. Mas era difícil, era pesado, assim. Então o mediano ele saía pronto, porque ele Não, tinha que ter uma base boa. E tinha uma coisa que talvez na nossa época tinha, hoje não tem. A instituição te fazia correr atrás. Isso. Se você não corria atrás, ninguém corria por você. Hoje não. Hoje a instituição te dá, né? Olha, você tá aqui, só marca o X aí, porque você tem que... Então, a molecada não aprendeu a correr atrás. Não aprendeu e assim, vai ter um ponto de conflito. Vai, já tá tendo, né? Vai ter. Então eu tenho... Ele vai bater onde ninguém vai passar a mão na cabeça. Pois é, e é o mercado. Quem não vai passar a mão na cabeça é o mercado. É o mercado. Eu lembro de um aluno lá da Cruzeiro que falou pra mim assim, pô, professor, você acha ruim eu trabalhar de cabelo verde? Eu falei, cara, o problema não é você ter o cabelo verde, o problema é que o seu cliente não vai entender o porquê que você tem o cabelo verde. E ele vai achar isso uma falta de respeito até com ele, com o próprio cliente. E se o cara acha legal o cabelo verde, legal, você vai ter um bom cliente. Se o cara não acha legal, eu falei, aí você tem que estudar quem que vai pagar o seu salário. Quem que é o cliente que vai te sustentar? É o cara que vai achar legal o cabelo verde ou é o cara que vai achar estranho o cabelo verde? Joga na média, 100 pessoas, quais Eu gostam? falei, na do cabelo média. verde? Falei, e na média de quem que é o cara que banca o mercado hoje? Não é o cara de 25 anos, é o cara de 45, 35. Sim. Falei, esse cara vai achar legal seu cabelo verde ou não? Ele falou, não, esse cara não, né, professor? O cara não vai achar legal meu cabelo verde. Então é isso. Você vai sair para um mercado que não vai ser bonzinho com você. Vai sair para um mercado que o cara vai olhar para você e falar assim, você vai mexer no meu cachorro, eu preciso confiar em você. Quem que é você? E aí você tem que se auto-identificar, quem sou eu? Exatamente. E nessa hora você se perde, você fala assim, pô, ninguém me dá credibilidade pelo que eu sou. Então é uma formação. É onde você vai ter esse ponto em que você vai ser algo que vai trazer uma credibilidade para o seu cliente. Porque assim, você está fazendo medicina, né? Você está fazendo alguma coisa... Saúde. Não tem jeito. Saúde. Você não pode errar. Você não pode errar. Não pode errar. Professor Antônio, muito obrigado. Cara, foi muito bom. Eu falei pro Rick que a gente vai fazer uma mesa redonda ainda de ortopedia. Vamos. Tem muito assunto. O próximo episódio que eu vou gravar vai ser com umas advogadas. Eu vou falar sobre a judicialização na medicina veterinária, que eu acho que a gente tem que estar atento. Bom, isso aí vai dar Cara, audiência. são 2 advogadas que trabalham só na veterinária, que é muito legal. Essa é bom todo mundo ver, porque... Não, e elas são minhas advogadas hoje. São as minhas advogadas. E eu acho muito legal porque elas estão desbravando, assim como a gente desbravou um mercado que não existia, elas estão entrando no mercado jurídico dentro da medicina veterinária que não existia. Sim. E elas batem de frente bonito com o CRMV, elas vão no CFMV, e é bem legal, assim, eu vou trazê-las para cá para a gente entrar a fundo nesse assunto, porque é de interesse de todo veterinário, né? Todo mundo quer saber um pouco mais sobre isso. E com certeza na ortopedia a gente vai criar, os próximos passos vão criar alguns grupos de discussão, onde a gente vai trazer, qual foi o seu pior caso, onde foi o meu pior caso. Excelente. E a gente vai falar bastante assunto aqui interessante para a garotada aí que está assistindo a gente, os profissionais, estudantes, enfim. Professor, muitíssimo obrigado. Fala da sua família, do rugby, da história. Rasgar um pouco de seda. Bom, o vinho tá bom também, a gente vai terminar o vinho já. Pô, eu admirei muito a hora que conheci, operando, cara. Fui na, você me salvou uma vez numa cirurgia de coluna, essa eu não vou esquecer nunca. Mas entrei no Ixul, o Renato Jedi, eu falei, cara, o que é Jedi, cara? Cara, ele tem uma habilidade com bisturi elétrico, bipolar, que você tinha que ensinar isso daí pra... Não, vai ter um curso, maioria. vai ter um curso de cirurgia chama eletrocirurgia, como usar o bisturi elétrico da forma correta, porque até hoje eu ouço o pessoal falando que na faculdade ensinam que o bisturi elétrico retarda a cicatrização, que é um péssimo instrumento, enfim, tá... A
A gente vai chegar lá ainda. Tem um caminho, foi- mas tem muita Cara, que eu cirurgia. gostava que ficava de quinta lá, eu via, eu falava, pô, eu achei que eu sabia, precisava aprender mais algumas coisas, cara. Não, a gente sempre aprende Admiro com a o sua outro. técnica, isso é um cara... Legal, não, bom, tem a espada verde, a espada vermelha, tem a do Darth Vader, a do Luke, é isso aí. Tonhão, muito obrigado pela Tô participação. esperando meu bonsai, um dia eu vou ganhar. Não, você precisa morar em casa primeiro. Não, mas tem. A hora que você fala, pô, tô num quintal, pega sol, com certeza. Eu tô dando, inclusive, tem um monte lá que eu preciso esvaziar meu jardim. Só que você tem que ser responsável, porque o bonsai demora. É né? lógico. 10 anos. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos aí. Até o próximo podcast. Como eu falei, vai ser um podcast sobre judicialização da medicina veterinária, com um assunto que eu acho que é de suma importância para todo profissional, todo empreendedor, todo dono de clínica, todo professor, enfim, quem está no mercado tem que aprender um pouco mais sobre isso, com duas advogadas super queridas, muito próximas a mim. Então, no próximo episódio, aguardem aí um assunto muito interessante. Então, muito obrigado. Espero na próxima aí a gente se encontrar com mais assuntos sobre ortopedia. Pessoal, até a próxima.